Graça e paz. Hoje nós temos a ministração de cura interior e o tema de hoje é... Nós vamos conversar um pouquinho com o pastor Arthur, que além de pastor é médico, ele atende na medicina e ele está muito envolvido nesse assunto de depressão. Depressão na área física e a depressão física que tem atingido demais a parte espiritual do povo de Deus, né? Não somente aqueles que estão fora da igreja, mas aqueles que estão envolvidos na igreja. Intensificou esse problema na pandemia, né? Então, nós convidamos o pastor Arthur para estar nos aconselhando e também hoje mesmo nós vamos orar sobre esse assunto, sobre essa doença também. Existe uma gripe leve, tem a gripe forte, pneumonia, assim também parece-me que é a depressão, né? Tem a depressão leve, média, forte, pelo que... essa é uma observação de um leigo, tá? Eu sou leigo. E nós vamos orar a favor da tua vida, das vidas que são acometidos com esse problema. Todos, né? Maior ou menor grau, são acometidos por esse problema. Por isso que nós chamamos o pastor Arthur. Pastor Arthur? Oi, graça e paz, né? Sobre a igreja do Senhor. Um prazer estar aqui. Então, era bom introduzir que o pastor Arthur falou que comentou que de cada 10 pacientes... Isso, atendidos. Uns 6, mais ou menos. Uns 6, mais ou menos, tem esse problema de depressão, é isso? Tem esse problema de depressão. Eu não sou psiquiatra, mas a pessoa vem com a doença principal. Num dia eu atendo 10, 12, e uns 6, às vezes 7, mas não menos que 6, às vezes 5, tal. Entre 5 e 7 pacientes do atendimento de 10, ele já vem com um quadro depressivo em algum grau. Na maior parte, leve, né? Mas você pega aí alguns também moderado e grave, né? Mas tem bastante, está aumentando. E isso que eu comentei sobre a depressão nível leve, médio e forte, existe isso mesmo? É isso mesmo? Existe, que chama mais leve, moderada e grave, né? Leve, moderada e grave. Acontecem mais ou menos as mesmas coisas na leve, na forma moderada e na forma grave, mas com intensidades diferentes em cada uma das três, né? E qual é a característica porque a maioria, todos são cometidos por uma depressão leve, então, tá? Dá essa impressão. Mas qual que é a diferença mais assim, pontual entre leve, moderada e forte? É interessante isso, porque se torna até fácil de gravar, levando em conta que você tem, por exemplo, os sintomas e sinais. Você tem, por exemplo, começa a ter uma falta de apetite para as 3 formas. E você tem, por exemplo, surtos de tristeza, alteração de motivações, né? Começa a ter aquele sono excessivo que você antes não tinha e vai para uma falta de disposição geral, um cansaço sem explicação. Na forma leve, por exemplo, você tem tudo isso não prejudicando o que você faz, a tua atividade, mas dá para notar a alteração de comportamento, dá para notar que alguma coisa está diferente, a pessoa passa a se comunicar menos, falar menos, mas ela desenvolve as atividades dela normalmente, né? Isso na forma leve. Então, dá para você sentir um pouco, mas não tem ainda algo que prejudique nessa alteração de comportamento. A leve é assim. Já na moderada, você vai ter uma situação onde, por exemplo, fica mais intenso tudo isso. Então, a insônia aumenta, você perde mais ainda o apetite,
e vai tendo momentos de tristeza que vão aumentando e vão cronificando e não sai daquilo, né? Volta um pouco para o normal e, de repente, você cai naquela tristeza outra vez, né? E come menos, emagrece, sente uma lentidão, por exemplo, nas coisas, nas obrigações, no estudo, etc. e tal, mas você ainda consegue desenvolver razoavelmente. Essa moderada não é uma fase assim de remédio forte e tal, e você consegue levar isso ainda bem. Mas daí não só é perceptível, né? Mas também começa a atrapalhar as atividades do dia a dia, né? Profissionais ou de estudo também começa a atrapalhar um pouco, né? E na grave, isso está ao máximo de intenso. A diferença que tem, por exemplo, entre a moderada e a grave é que na moderada você não tem, assim, tendência suicida. Na grave você tem a tendência suicida. Chamam de conjunto de sintomas e sinais que são característicos do indivíduo que tem o risco de suicídio, né, de atentar contra a própria vida. Agora, isso você não sente na moderada. Então, as três formas, leve, moderada e grave, com todas essas características, né, insônia, inapetência ou falta de apetite, cansaço excessivo e um notável desânimo e alteração da motivação da pessoa, né? Não sai, essas três formas não saem disso, tá? Inclusive, tem ainda depois das três formas, tem outras coisas para falar, mas eu acho que a gente vai responder numa pergunta posterior. Sim, com teu olhar clínico e também com o olhar espiritual, tá. Porque você tem um discernimento espiritual também, né? Você adquire tem um discernimento espiritual. É verdade. E no meio cristão, na igreja, no meio dos crentes, você nota isso? Você consegue distinguir, às vezes, a pessoa que está com uma depressão leve, outra moderada e outra forte? É possível você notar durante a pregação ou durante a ministração de uma oração? É possível, sim, porque, na realidade, se a gente pensar num primeiro plano, Chori, é o seguinte, é um meio que, de certa forma, o meio cristão, vamos chamar de social, né? Porque as coisas espirituais a gente sabe que a gente vai perceber depois, mas a gente sabe que é uma mudança de comportamento, tem que considerar independente do ambiente. Então, tudo aquilo que no ambiente social e profissional a pessoa adquire de alteração de comportamento e que é notável, no meio cristão não vai ter diferença. Lógico que nós temos aí uma percepção, graças a Deus, maior no nosso meio e também uma possibilidade de cura maior, né? Mas é perceptível, não é? E é um ambiente propício a que se recorra ao que nós temos, né, em Deus e tal. Mas dá para notar, eu creio, que uma parcela espiritual, dá para perceber se está progredindo ou não, e dá para perceber se está melhorando. Então, por isso é importante a gente prestar atenção, inclusive bem de forma individual, bem de forma assim, numa interação mais próxima com a pessoa, com o irmão, estar perto, acompanhar e começar a observar e orar para a coisa melhorar. Eu creio que no social se nota, e aquilo que acontece no social e no profissional, na empresa, enfim, é bem perceptível na igreja, porque a gente começa a observar e seguir, e vai notando que a pessoa pode até fazer uma reclamação, olha, puxa, não estou dormindo, começa a emagrecer muito. Não é que emagrecer seja só por esse motivo, mas também meu apetite foi embora. Todo mundo acorda à noite, mas estou acordando, olha, e finalmente não estou conseguindo dormir direito, né? Aqui a gente já está falando um pouco mais da moderada, né? Mas não foge, não são coisas difíceis, né? Então, por isso que eu não liga de repetir, mas insônia, alteração comportamental com desânimo, menção de fraqueza, olha, não estou legal,
não estou com ânimo e não estou com vontade de fazer exercício, tal como conversamos há pouco. Mas basicamente é isso, nas 3 formas, nas 3 apresentações, com diferenças de intensidade dos sintomas, né? Necessitando cada vez mais cuidados. Né? Dá para resfriar. Legal. É importante não ficar isolado, né? Totalmente. É importante alguém perceber, né? Sim, sim. E não ficar ofendido por isso, né? Sim, sim. E depois, numa dessas partes do perfil da pessoa, é como dizer assim, tem algo diferente. Aí, lembrando dessas alteraçõezinhas, aí a gente se aproxima e segue e vai vendo para conversar. Ou, por exemplo, no aspecto da motivação, eu posso dizer, está falando menos. Ou então, está faltando. Pode ser que aconteceu alguma coisa, aproxima, vai lá. Porque se você perguntar assim, mas tem essa urgência? Tem. Tem, porque na evolução para uma terceira fase, tem a tal do quadro tendendo, né? Eu acho até que o termo aí ele é meio pesado, mas você pode chamar de tendência suicida quando as coisas que a pessoa fala são meio negativas demais ou mortificantes, a gente sente um certo peso, aí entra a sensibilidade, né, espiritual também, e isso daí é bom como coisa que vai te ajudar, é uma arma que você tem, né? Tá aquela situação, você está perto, a gente não tem essa propriedade que Deus dá, que é um atributo de Deus aí da sensibilidade de saber, tem alguma coisa a mais. Eu estou vendo no comportamento, mas eu estou sentindo que o coração e a mente não estão bem. A depressão forte, né? A grave. Depressão bem grave. Isso. É pela leitura que eu fiz no Google, tá? Tá. E pelo que eu vi, pelas conversas. Uhum. Né? Existe um nível mais forte de todos, que seria um nível de esquizofrenia, né? Sim, sim, sim. Né? E o que seria exatamente? Qualquer um pode chegar a esse nível ou é um caso atípico, a esquizofrenia? Tá. É o seguinte, a esquizofrenia também é um transtorno mental. Eu podia ter começado, para variar, tem várias formas de apresentar isso, dizendo que a leve, a moderada e a grave, as 3 são um transtorno mental. Então, primeiro, acho que eu até aqui deveria ter dito isso, a depressão, na definição, ela é um transtorno mental que vai afetar o comportamento, a forma de pensar. E se eu deixo isso tomar conta, a forma de sentir. Né? Então, o que acontece? A forma leve, moderada e grave são as 3 um transtorno mental. Quando você fala em transtorno mental, você pergunta, isso daí já é diagnóstico e tal. Já é. Porque é muito importante tentar fazer retroceder no começo, né? Porque depois você vai entrar com medicamento, e às vezes entra com medicação mais pesada, tal, né? E vai havendo, com o passar do tempo, realmente é como se a pessoa olhasse muito para o interior, vai vivenciando o problema e ela vai se retirando do ambiente, da comunicação, né? Então, a esquizofrenia seria o ponto máximo do isolamento, onde a pessoa já não consegue o mesmo contato com as coisas externas. Então, você está ali falando, tentando ajudar, você olha para a pessoa, e aí entra também a percepção espiritual, que ajuda muito, né? Já que tocamos nisso, e você falar, poxa vida, parece que a pessoa está num outro universo, e está mesmo. Porque vem as alucinações, né? Quer dizer, a mente aí foi mais afetada na esquizofrenia. E olha que, eu ia dizer que é bacana, né? Não é bacana, é interessante, né? Porque lá para trás, antes da fase leve, houve o quê? Um grau de ansiedade, que eu já posso perceber, porque da ansiedade, se a ansiedade se agrava, vem o primeiro estado depressivo, que é o estado da depressão leve. Então, quando a ansiedade ela está acelerando e eu não noto, vai pegar e se transformar, se a gente não cuidar, numa depressão leve. Entendeu? Então, nós podemos entender que vem a ansiedade,
vem a depressão leve, vem a depressão moderada, a grave, e depois vem a esquizofrenia, que aí, digamos assim, nas nossas palavras que a gente usa tanto, né, já tomou conta do território. Uau! Tem que, vou usar, é mais fácil, mais didático, tem que expulsar esse cara aí, essa esquizofrenia, entendeu como é que é? Olha, conforme você está comentando, agora que eu entendi por que Jesus disse assim: não ande ansioso por coisa alguma. Que coisa, né? Acho que já estava prevendo. Se você fica ansioso, é um anti... não fique ansioso pelo que você vai comer ou vai vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o antidepressivo, né? Pelo que você comentou, é bacana. Não, é bacana demais. Ansiedade, a pressa, a preocupação excessiva, que vem antes da depressão, né? E então dá a impressão que quanto mais ansioso a pessoa é, mais tendência à depressão ela pode se tornar. É a pressa, né? É muita pressa, né? Alguém me perguntou uma vez, aí eu nunca mais esqueci, por que Moisés não era ansioso? Eu falo, olha, eu não sei te responder essa pergunta, mas acho que quando ele entrou no Mar Vermelho, ele falou, Senhor, abre logo isso aí. Ele falou, não, você vai até o joelho ou acontece alguma coisa assim, porque na realidade ele sabia que Deus ia fazer. E nós sabemos que Deus vai dar o livramento, né? Porque nós precisamos de ajuda de algumas armas também, médicos, tal, né? E a gente ainda vai tocar nesse assunto. Sim. Nós saímos agora de uma pandemia e saímos de uma pandemia e entramos num sistema político muito forte, briga política, problemas econômicos no nosso país e no mundo também. Isso aí. Isso, somando os dois, aumentou o índice de depressão por causa disso? Aumentou, né? Nós tínhamos batido um papo aí, por isso que é bom a gente dar uma conversadinha, porque justamente houve o fator, nós tínhamos falado do isolamento. O fator de isolamento é uma tendência, como se algo induzisse desde o começo a que você isola. Você vai vendo que vai havendo, é bem gradativo, e naquela percepção, né, o feeling, ou mais apropriadamente no nosso meio, né, espiritual, a gente vai vendo. Então, essa tendência começa na segunda fase, que é a moderada. Então, nós tínhamos conversado também sobre o contexto externo e o interno. Se piora do lado de fora e piora aqui do lado de dentro, e aqui também na mente, deixa descer as coisas, então, de todo lado você está ameaçado, né? E é uma coisa assim que esse isolamento da Covid, a pandemia, foi justamente um fator externo, né? E ele colaborou muito para que piorasse o interno. A gente vê assim, não é? Então, isso não está muito nos artigos, assim, eu não vi muito essa parte, mas a gente vai percebendo isso, pelo meu lado também, né? Passei a fazer esse atendimento mais pessoal aí desde algum tempo e notei que conforme piora a situação do lado de fora, o lado de dentro também fica afetado. Então, é um desafio muito grande, né? E se tornou um problema, não só no tratamento pessoal, por exemplo, medicina assistencial, com seu médico, seu psiquiatra, bem indicado, bem seguido e tal, se tornou um problema aí, mas se tornou também, Chori, uma questão institucional. As instituições não estavam preparadas para aquilo. Então, passou de uma contingência, de uma colaboração assim das particulares que ofereceram seus lugares e recursos privados, né, para ajudarem a oferecer os seus recintos, dependências, comprar equipamento, mas não deu conta também. Então, ficou sequela do lado de fora, da pressão externa, das dificuldades crescentes em curar, em ajudar os familiares e principalmente o próprio paciente, né? Queria apontar uma coisa, né? Então, a ansiedade, ou pressa, ou
a pessoa fica desesperada em decidir coisas na pressa, Tá. achando que se não fizer aquilo vai acabar o mundo, né? Sim. É sintoma de depressão, parece-me. Sim, ou fase anterior. Anterior à Né? depressão. Porque você quer ver um negócio legal para a gente considerar? Você falou que da parte do Senhor, da parte de Deus, de Jesus, ele sabe o ansiolítico ideal. Ele já, a maneira nossa, na nossa linguagem, diz assim, ele já sabia de tudo, ele sabe sempre de tudo. Então, o que acontece? Mostra como, né, Deus ele nos trata de forma muito pessoal, porque tá lá, está instruído. Se você bloquear na fase de ansiedade, agora vamos passar para coisa secular. O médico vai dar um ansiolítico. Olha só. Então, lá atrás, antes da primeira fase, que é a leve, tá? Você já pode tomar um ansiolítico. Aí alguém chega para ti e diz assim, seguinte, mas Deus não pode curar, mas esse negócio vira um desafio. Não. Deus, ele pode, claro, mas por um mistério dele, a gente até pode descobrir por quê, pensar, refletir, bacana, mas ele quer que você tome o remedinho também, se precisar, né? Tem aquele recurso. Eu não estou provando Deus, você entende? É um negócio que é muito interessante. É como tomasse uma vitamina, né? Exatamente. Sim. É como tomasse uma vitamina. Eu tenho problema de açúcar, eu tomo aquela vitamina exatamente. que você pediu, né? Exatamente. Segunda coisa que você comentou que eu achei importante, isso a ansiedade está muito ligada a isolacionismo. A pessoa fica isolada na pandemia e muita gente ficou estranha. Né? Muita gente ficou estranha depois da pandemia. O problema de ficar isolado é um problema grave de depressão. Sim. E o antídoto uma também. Consequência. E o antídoto também é viver mais em comunidade, né? Por isso que a importância da igreja. Sim. Uma vez você me comentou que a terapia terapia significa falar a verdade, abrir o coração e falar a verdade com uma terceira pessoa, né? Sim. E só ficar no online também, somando a isso, só viver no online também não é positivo, né? A gente tem que estar no presencial na igreja, né? É algo assim, é como simplesmente obedecer ou receber uma instrução, né? Porque você está de mãos dadas. É a mesma coisa, por exemplo, assim... Oi, Arthur, como é que vai? Eu te respondo lá no WhatsApp. Oi, Chori, tudo bem e tal? Legal, bacana. Mas é diferente a gente estar aqui. Sim. Isso passa alguma coisa, não sei te dizer o que é, entendeu? Mas é muito melhor. Olho no olho, entendeu? Então, a questão que você está falando envolve uma coisa que atualmente a turma deveria desenvolver mais. Eu estou falando da medicina também. A questão relacional. Então, por exemplo, se eu me mostrar preocupado com a tua vida, com a vida do irmão, o irmão se mostrar preocupado com a minha, isso une no sentido de corpo, né? Então, como é que eu vou ficar saudável sem o rim funcionar legal? Então, flui. Essa fluência, né, o mundo chama de outras formas. Nós temos, graças a Deus, o entendimento do que isso significa, né? Mas é uma coisa que não me preocupa em saber exatamente por que a nossa presença acontece isso, mas é uma orientação. Sim. Não é verdade? É melhor. Inclusive, só reforçando que, por isso que, propositalmente, a gente está recomendando que as células, que são grupos menores, é um grupo terapêutico. Total. É um grupo terapêutico. Total. Elas precisam se reunir presencialmente. Durante um período, tudo bem, fizemos online, mas a gente já está caminhando para que o pessoal se sacrifique para o seu próprio bem e para o bem do próximo. Eu queria te perguntar, você lembra do CVV, Centro de Valorização da Vida? É uma coisa bem antiga. Sim, eu sei. Pensei que você ia dizer, então é da tua época. Não, mas é que de fato... Quando era novinho. Quando era novinho, né? Mas tinha um slogan lá, um negócio... Era uma gravação lá, um padrãozinho e tal, que era assim, eu preciso conversar com alguém. Aí está o negócio. Entendeu? Se eu estiver presente nesse apelo, como é que eu vou estar presente? Então, eu vou falar para você, dentro da igreja, tá? Que eu sei que você passa o radar, né? De repente, eu vi o irmão lá e está no momento de oração.
ok? É lá. Ah, Deus vai te falar o que é. Ah, Deus está falando, ó, ele precisa falar, ele precisa de uma palavra. Uau! Você entendeu? Você sabe que um dos versículos, uma das doutrinas mais importantes da Imposição de igreja mão? cristã, é imposição de Eu sabia mãos. que você ia dizer. É imposição de mãos. Eu sabia Por que você ia isso dizer. que a gente fica em dúvida, mas por que a Bíblia dá tanta ênfase Exato. na importância? É fundamental. Ela diz que não é que é importante, é fundamental. Sim. É o fundamento da doutrina principal. Mas nós cristã. recebemos pela imposição de mãos. Sim. Se nós recebemos pela imposição de mãos, nós recebemos tanto nas consagrações, que diz respeito à unção, quanto na cura. Por causa do tratamento que está passando, porque está passando óleo, está passando azeite. É essa coisa que eu acho que é vibrante entre... Uma vez você falou, parece que você gosta muito de medicina e tal. Eu gosto, mas eu gosto muito da junção. Porque aí tem um mistério. E eu persigo isso daí porque eu acho que é um negócio sensacional, né? Deixa eu fazer outra pergunta aí. Nas suas observações, porque você observa, e de uns anos para cá, qual a faixa etária que você tem percebido que tem tido mais incidência de depressão dentro da igreja? Né? Que você percebe essa faixa etária está assim, ou todas as faixas etárias, na sua percepção como médico e pastor? Tá. Bom, ok. Eu creio que tá por volta, não tem muito assim, mas a gente pode dizer assim que no jovem está aumentando muito a incidência, agora. Mas no adulto, por exemplo, que experimenta certas frustrações, né, que são típicas da época, né? Entendi. E ele acaba se culpando por aquilo. Não, eu devia ter evitado, eu devia ter... E eu sinto assim que não deveria ter essa cobrança, porque isso é o objetivo do nosso inimigo. Então, eu sinto assim, eu vou usar mais daqueles que eu atendo. A incidência de idade é na fase adulta entre os 30 e os 40 anos. Tá? Eu procurei, por causa desta vez, quis atualizar, eu não encontrei mais de uns anos para cá, porque você teve uma atualização das principais revistas de psicologia em 2 anos muito importantes. 2013, que quando eu fiz aquela pós lá, que você presenciou e acompanhou aquilo lá, e 2015 foram os anos de maior atualização das pesquisas na área de psicologia. Entendeu? Então, essas faixas etárias têm mudado muito, têm misturado tudo. Inclusive porque se você pega, por exemplo, a terceira fase, que é a grave de depressão, na passagem para a esquizofrenia, ela aumentou também bastante. E não existem muitas fontes relacionadas à faixa etária. Né? Inclusive no meio cristão, perdão por adiantar aí, é menos ainda. Porque estudo, por exemplo, no meio cristão, não tem. Entendeu? Não é uma coisa que tem um dado destaque. A gente entende, o pessoal não dá destaque para essas coisas, né, espirituais, mas eu entendo que entre 30 e 40 anos é uma faixa que está pegando muito, né, nessa época atual. E eu noto, porque tem um nominho para as pessoas que procuram a gente, que significa comorbidade. É tudo que não é a doença, que é o motivo da vinda daquele paciente, a gente diz que é devido a outras doenças. Ninguém vem, Chori, com uma doença só. Vem com 3, 4, porque é a população pobre, e uma delas, 60% é depressão. Entendeu? É que a porcentagem é muito grande. Então, assim como algumas porcentagens que tem na sociedade, ela se aplica também ao meio evangélico da mesma forma. Então, isso que você está, essa amostragem é importante. Tá? Porque a gente iria conversar de qualquer forma sobre essa incidência entre nós, né? Na igreja, entre os cristãos. Mas se você tirar isso da população geral, você não tem um percentual diferente. Eu procurei isso, tá? Porque o meu objetivo era, vamos ver o que tem de novo aí. Olha, esse assunto, depressão, que tem trazido ansiedade, as pessoas têm ficado preocupadas demais, sem expectativa, frustração, conforme você comentou, e tem trazido consequências negativas
em vários irmãos, irmãs também. Eles estão com pressa, ansiosos, eles querem tomar alguma atitude. E tomam atitudes, às vezes, malucas contra o seu... Isso afeta sensivelmente o ministério e a parte espiritual das pessoas. Está afetando demais. Sim. Né? A pessoa joga tudo pro alto, como uma atitude assim, eu quero sair dessa situação. É como jogasse pro alto fosse um remédio para depressão. Né? E como aquilo fosse a solução do seu problema. E pelo que se aprofunda mais no problema. Né? Sim. Como que a pessoa que está nessa... Porque quando vem uma crise... porque a depressão vem porque também quando vem uma crise, né? Sim. A crise pode ser uma boa, ou se a pessoa não tiver uma atitude boa e jogar para o alto, aí é ruim. Deixa eu colocar um detalhe aí que acho que você vai gostar. Existe um conceito de estresse. Sabia que estresse é positivo? Você já deve ter pensado nisso. Muita gente deve pensar. O estresse ele é positivo, porque o estresse é um aviso dizendo assim, cara, levanta, vai, entendeu? E eu posso dizer isso num tom assim que a pessoa ela se anima. Por quê? Porque eu tenho que estar animado. Eu tenho todos os motivos para estar animado. Pode não ser fácil, mas eu tenho todos os motivos para estar animado. Uau, graças a Deus. Agora, eu preciso ver se eu estou usando. Então, o estresse é um momento em que a mente e o corpo estão esperando uma atitude. O que ele faz? O cérebro manda aquela adrenalina. O que significa o cérebro mandar isso? Cara, acorda, levanta, porque é o momento. Se você levantar agora, mas não sei como é que eu vou fazer. Não é para saber como vai fazer, só faz. Reage. Agora, então... o estresse veio para todo mundo, especialmente nesses últimos anos, né? Sim. Mas se a pessoa jogar para o alto ou desistir, isso não atrapalha. O estresse não vem para a pessoa ter uma atitude positiva. Sim. É que aí, tipo assim, pode pôr tudo a perder. Então, tem uma coisa que explica muito bem isso daí. Morre na praia. Ok? Você vê, chega lá e na última hora você cai. Então, uma coisinha a mais poderia resolver tudo. Uma a mais. Eu sinto, tem prova, Deus testa a gente. Então, o que acontece? Ele às vezes está quietinho e a gente fala, eu não vou desistir, entendeu? Porque eu sei que eu vou ganhar essa parada. Então, tem que ir até o final. Aquilo lá que outro domingo aí eu falei, nunca desista. Sim. Apesar de ser difícil, mas é para ser difícil. Ou deveria ser fácil. Você entendeu? Isso daí que eu acho legal, fora da técnica, fora da questão do estudo, da coisa e tal. Não. É um negócio que está na gente. Gente, vamos aproveitar. Eu acho que a época é essa. Nós estamos do lado de dentro. Nós não estamos do lado de fora. Né? E eu me refiro à igreja, né? Sim. É que, como eu tenho visto muitas atitudes, por exemplo, recentemente eu ouvi um irmão comentando, eu acho que até conheço esse pastor. Ele viveu um momento de estresse, não tão grande assim, pessoal, ninguém explica direito, e se suicidou. E isso tem sido recorrente. A atitude dele seria confiar no Senhor, se aconselhar, não ficar sozinho, né? Ele se isolou. Sim. Ele queria tomar uma atitude e achou que se tirasse a vida dele acabava todo o problema. Né? E nesse caso, né? Não só em caso desse, eu estou falando até de pastores, né? Isso está acontecendo. Aliás, os pastores vivem sob estresse. A gente vive em cima de tomada de decisões. A gente não pode se precipitar, por exemplo. Sim. A gente tem que aprender a esperar em Deus. Tem que respirar para não tomar decisões precipitadas. Tem que ser positivo em Deus. Dizer assim, vou confiar. Com certeza. Sempre. Com certeza. Perseverança é uma palavra-chave na Bíblia que você comentou. A perseverança que salva. Aquele que perseverar até o fim. Não, mas inclusive, você lembra que na ocasião eu falei assim, a esperança... Porque eu fico procurando tal.
Eu falei, meu Deus, não entendi isso. Eu não gostou de desistir enquanto não entender. A esperança é o sonho. A perseverança é uma atitude. A perseverança é forte. Bem mais forte que a esperança. Porque sonhar todo mundo pode. Tá bom, sonhou, agora levanta e executa. Porque se o sonho não é meu, entendeu? Ah, mas eu não tenho tal. Não, eu vou dar, mas levanta antes. Persevera. Persevera. Atitude de fé, né? É. Atitude, esse tipo grave de isolamento, Tá. que a pessoa quer tomar uma decisão, precisa tomar uma decisão, e às vezes não precisa. Às vezes a pessoa não exige tomar uma atitude, ele quer fugir de estresse, né? Que ele faz? Ele busca um psiquiatra, ele busca um psicólogo, ou ele busca o pastor? O que ele faz? Olha, se eu estiver juntando dois assuntos, não só... Você me auxilia aí. É o seguinte, falando de comunidades cristãs, tá? Dependendo do grau de estruturação, você pode ter recursos internos, organizados ali, autônomos de uma igreja, por exemplo, organizados. Se não tiver, não tem problema nenhum. Faz a parte assistencial técnica fora, com o médico assistencial, e o lado espiritual, Deus vai suprir, a gente vai estar junto, entendeu? Essa é uma coisa que eu acho que é fundamental. Não pode faltar o lado do suporte das coisas, que afinal de contas vem de cima, que é o conhecimento e os recursos que está tendo. Todo dia se descobre uma coisa nova que pode ajudar, mas é bom e necessário ter uma supervisão sempre por um profissional habilitado em psicologia, em medicina, enfim, áreas afins, né? Mas e com a parte espiritual, que cada vez mais se torna indispensável, necessária, né? E admitida, inclusive no meio médico, bastante, né? Aí já é um outro estudo que eu posso dizer que existe, né? Se eu respondi a pergunta aí, se eu não respondi, você me completa. Mas uma coisa não pode andar sem a outra. Então, lá fora, a orientação que nós damos, olha, procura alguém que possa te ajudar nessa parte profissional, né? Lógico, melhor ser cristão e tal, mas muitas vezes não tem. Então, usa o que você tem lá fora, mas não larga aqui dentro. E persevera, a gente vai se ajudar. Então, você falou a fuga. A fuga, não sei se mencionou agora, mas para evitar essa fuga, para evitar a precipitação, para evitar, né? Nosso inimigo ele fica procurando justamente os pontos fracos e o momento que eu não devia tomar a atitude. Não é agora o momento. Essa percepção é extremamente importante, né? Na situação desse pastor que estava em crise, eu achei que ele tinha que procurar um psiquiatra. Sim. E às vezes nós pastores a gente vai ficar constrangido de buscar um psiquiatra. Por isso que às vezes é essencial que o pastor também tenha pastores para conversarem. Né? Sim. Isso é humilde. Humildade é essencial para a vida pastoral, né? Porque às vezes a gente quer mostrar que nós somos assim super-homens e não somos como qualquer um. A gente precisa ter assistência. Inclusive, eu converso contigo sempre. Sim, sim. Aprendo muito. Então, eu também. No caso, às vezes a pessoa estava sozinha no ministério, se fecha demais, quer se esconder, não quer que ninguém saiba dos seus problemas, tal, e por orgulho. E às vezes Deus quer que a gente se abra, dizendo a nossa fragilidade. Eu estou precisando de ajuda, orem por mim. Eu acho que esse pastor não estava sozinho e tomou uma atitude maluca. Entendi. Maluca. Né? Por isso que eu fiz essa pergunta, sabe? Entendi. Respondi? Respondeu. Quer dizer, eu te complimentei. Não, tá certo. Não, mas complicado. Tem a ver com o que você falou, né? Está aqui para... Deus me livre. Em alguns casos, eu acho que a pessoa poderia só o fato de ter que conversar com algum pastor, ele se livraria dessa. Ele estava sozinho. Sim. Não é bom andar sozinho nunca. É verdade. Segunda coisa, que eu creio no dom de cura interior. Sim. Quer dizer, existe hoje nós vamos orar,
O ideal é que seja por imposição de mãos. Ok. E também, às vezes, casos mais importantes, eu acho que tem que ter... fazer parte de grupos de oração, Sim, grupos sim, de sim, sim, sim. interação, tipo grupo de cura interior, né? Certo. Eu até ia te sugerir, eu ia perguntar para você, né? Tá. Eu acho que eu vou fazer isso. Nós temos o pastor, né? Um pastor de fora, que ele é psicólogo, ele já veio no nosso meio, e eu perguntei para ele assim, eu quero montar grupos de cura interior, Uhum. porque ele iria ensinar uma técnica Tá. e a parte espiritual fica por conta da igreja orientar os Aham. obreiros ou pastores. Porque está muito recorrente esse problema. Tá. Você acha que vale a pena a Eu gente creio que treinar sim. obreiros, pastores, Sim. para que eles ministrem esse tipo de cura? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque às vezes por imposição de mãos, sem remédio, é possível curar. Sim. Porque a questão do isolamento ela é crescente, como a gente conversou. Então, eu creio que, eu diria até urgente, né? Tipo assim, você pode perguntar, o que nós vamos esperar? Não tem muito o que esperar. Eu acho que é mais ou menos urgente. Nós estamos entrando numa outra fase, e muito boa, né? Às vezes eu me sinto até estranho, até estranho. Eu gosto quando eu estou muito assim, uau, agora vai ser legal. Eu olho em volta, às vezes eu falo, meu, tá todo mundo dizendo que está caindo tudo. Eu acho isso uma loucura, mas eu acho uma loucura boa, porque nós temos que ter a parte interna bem independente do que está no externo. Sim. Não importa, em algum ponto está relacionado com o nosso assunto aqui. Não importa o que aconteça em redor, desde que internamente, porque senão, até, perdão pela ousadia, eu diria que é até antibíblico. Você fala assim, você está errado, entendeu? Então eu vou ter que revisar. Mas não, tem que estar bem aqui, porque aí vai fazer assim, ó, poder de Deus. Sim. Uau, entendeu? Sim. É aí. Por isso que nós tivemos uma ocasião que a gente conversou, e até o Luizinho, o Babolim, falou, tal, e então como é que teria que ser? Eu falei, a sensação que eu tenho é o seguinte, cresce e fortalece a igreja aqui, cresce e fortalece a igreja do nosso grupo, do nosso pessoal. Aí, de repente, é que nem árvore, começa a passar galho, caramba, estamos em unidade, vai ter que ter unidade, entendeu? Porque o que é andar junto? Você tem o mesmo foco, a mesma direção. Ah, mas será que eu estou indo longe? Não, tem a ver com o que nós estamos falando. Porque sozinho, sem mim nada podereis fazer, mas sem os irmãos também não, porque não tem corpo. O espírito de independência é muito ruim para o corpo de Cristo, sabe? E você falando sobre isso, acho que o espírito de independência gera pessoas depressivas espirituais, né? Depressão espiritual, que a gente já estamos viajando um pouco. Porque a árvore, não é isso que diz a palavra, ela é plantada junto ao ribeiro. E tem que andar junto. Ela é plantada junto ao ribeiro, e ela vai florescer a seu tempo, e vai dar fruto. Sim. É isso. Isso, né? Isso mesmo. Não dá para... alegria. Eu queria aproveitar, eu sei que você é bem positivo, e você crê em milagres, né? Apesar que a gente não está impondo as mãos, é possível que algumas pessoas sejam curadas. Né? Só o fato de a gente estar conversando. Ou alguns que estavam à beira de tomar alguma atitude maluca, eu tenho visto que estão tomando atitudes, às vezes a pessoa já vem com a decisão pronta. Olha, eu vou tomar uma atitude maluca e não tem o que fazer. Né? Então, antes que façam, que o Espírito Santo conforte os corações, que eles sejam, alguns que estiverem com um problema depressivo muito forte, sejam libertos. Sim. Eu creio que Deus vai fazer milagres, Amém. Independente dos problemas, se está no nível médio, alto, não importa. Não importa. É questão de tempo. Sim. E questão de perseverança. A pessoa não pode desistir, só isso. A pessoa não pode desistir e não se isola. Né? Não se isola. Se mistura conosco, recebe oração, recebe a imposição de mãos, né? E eu queria que você terminasse ministrando um milagre de administração de cura.
sobre a depressão. Em oração. Em oração, o pessoal vai estar ouvindo aqui. Amém. Eles vão estar ministrando e que daqui a pouco a gente vai tentar montar esses grupos de intercessão, de cura interior. A gente está programando, tá? Tá. Então, eu queria que você orasse. Amém. Que bom. Amém. Querido Deus Pai, obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela tua vida em nós. Oh, Pai, graças nós te damos, Senhor, antes de tudo. E pedimos perdão pelos nossos pecados. Oh, glórias. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela tua presença imediata, Pai. Hoje, assim como nos tempos antigos, Pai, quando viramos nossas mãos para o alto, tu vens. E quando tu vens, Pai, nada mais importa. Quantas vezes nós nos perguntamos o que fazer por um dia? Obrigado por esses dias que nós vivemos, Pai. Dias de dificuldades lá fora, mas dias de solução, porque nós temos a Ti no nosso interior. Pai, nós todos estamos ouvindo que Tu estás dizendo, eu estou aqui e eu não vou te deixar. Eu não te deixarei, nunca te abandonarei. É isto que eu ouço da Tua parte. Pai, nós temos que nos abrir contigo. Nós não temos que ter constrangimentos. Nós não somos, Pai, como dizem aí fora, estereótipos. Nós não temos uma pose. Nós temos que ter, Pai, o nosso olhar para o alto, acima de nuvens. Deus, eu sinto Tua mão se estendendo. Oh, Deus, eu sinto Tua mão pairando sobre os lares. Com misericórdia, com compaixão e paz intensas, Pai, e vindo com um poder que nós não sentimos antes, mas Tu estás dizendo, abre teu coração, igreja, porque eu estou às portas, eu estou passando pela tua casa, eu estou passando pelas frestas, eu estou passando como nuvem, eu estou te envolvendo e Tu estás sentindo, enquanto me ouves, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor que morreu por ti. Ser curado. Recebe o meu espírito, recebe a vida, porque a passagem está aberta ainda, porque o véu foi rasgado, e porque eu estou lançando sobre o corpo de Cristo cura e libertação. É um momento tão bom, tão oportuno. De novo, é dizer que é plenitude dos tempos. E o teu coração fica bem, tua mente saudável. As lentes do Espírito são limpas nesse momento. Eu estou sentindo, Pai, uma atmosfera, um ambiente muito bom. Oh, glórias! Tu queres que nós digamos como o corpo de Cristo, igreja. Oh, Pai, louvado seja Teu nome. A Tua presença entre nós. Perdoa-nos, Deus, quando deixamos de clamar a Ti, quando deixamos de pensar em Ti como devíamos, porque Tu queres nos abraçar, exatamente como disseste, Senhor, que querias abraçar aos Teus filhos, como a galinha abraça os seus pintinhos, Pai. Eu creio que Tu olhavas para o Teu povo, não só naquele tempo, como Tu olhas agora. Me ouve outra vez, porque de novo é plenitude dos tempos, é outro novo momento. Eu sinto, Pai, essa alegria, acima de todo entendimento. O nosso Deus, Jesus, não quer entendimento. Ele quer desprendimento, abertura de coração. Ele quer dizer, bom é este lugar, porque Tu estás agora me priorizando.
Aqui eu me estico e me espreguiço. Bom é este lugar, que é o teu coração. Abre o teu coração. Obrigado, Deus, pela tua presença em nossas vidas. Oh, Deus, como é bom poder orar para ti abertamente. Tu estás nos escudando, Pai. Há proteção, há cura, há paz, porque é isso que o teu Espírito traz. Que todos sejam curados neste lugar sagrado, que é a tua igreja, porque tu estás passando por ela e olhando para nós, dizendo que algo vai acontecer. E é muito importante. Obrigado, graças eu te dou, Senhor, por esta cura da depressão, da doença e de tudo, Pai, que nos atrapalha. Obrigado, Deus, porque tu nos estás libertando. Amém. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Arthur. Amém. Deus abençoe, ninguém se isole aí, gente. Amém. Vamos estar junto aí, vamos caminhar junto aí. Amém. Um curando o outro, tá? Amém. Tchau. Amém. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantar.